chefe, com você está de volta e no Dia dos Avós, nada mais justo que trazer uma receita que é tradição de família, viu? A chefe de cozinha Ale Guaglio é quem vai trazer pra gente esse passo a passo. Um bolo, gente, adivinha só do quê? De uva. Seja muito bem-vinda, chefe. É um prazer receber você aqui hoje. Pra gente começar, né, introduzir esse assunto, eu quero saber o porquê dessa receita. Você já comentou aqui no off que é uma receita que traz muita memória afetiva pra você, né? Com certeza. Eu sou gaúcha, né, e eu acabei sendo criada pela minha avó até meus 22 anos, né. E geralmente na época de março, abril, maio, que começa a esfriar lá no Rio Grande do Sul, é muito comum a gente ter uvas, né. E para aquecer um pouquinho as nossas tardes, junto com um cafezinho, com um chazinho, a gente acabava fazendo bolos, né? E daí, um dia, minha avó não tinha quase nada na cozinha, né? Ela falou assim, vamos fazer um bolo de uva? E ela fez esse bolo de uva. Na época não tinha uma receita muito certa, sim, ela foi fazendo e era muito diferente de tudo que eu já tinha visto, né? Porque ia a uva na parte de baixo e uma massa por cima. E saiu delicioso, maravilhoso essa receita, né? E daí com muito carinho ela foi fazendo várias vezes, a gente foi fazendo, às vezes ela usava até bolo de caixinha, o importante era a gente fazer juntas e passar nossas tardes, né? E a uva, que é lá no Rio Grande do Sul, a gente tem essa época de uva preta, que a gente chama uva Santa Isabel, que é simplesmente uma delícia. Elas são bem docinhas e fazia... Agora a gente até tem as uvas sem caroço, mas na época a gente fazia com uva com caroço e tudo. E você comia sem problema nenhum, você comia as uvas. E olha só que criativa, né, a sua avó, de ter usado esse ingrediente que normalmente a gente não costuma ver em bolo, pelo menos. Com certeza, e ela assim, ela usou o que ela tinha na cozinha, né? Porque assim, é muito comum você fazer com banana, com outros tipos de ingredientes, mas uva realmente... não tem. Da onde é que ela tirou a ideia, eu acho? Lá no Rio Grande do Sul é muito comum você ter a cuca de uva. Olha a cuca só. é um outro preparado que você tem, que você trabalha com uma massa com fermento biológico. Mas demora algumas horas para você fazer uma cuca de uva. Então, eu acho que ela tirou dessa ideia de ter da cuca de uva para fazer um bolo. Mas não sei por que ela botou embaixo, porque normalmente você põe por cima para fazer aquela camadinha. Mas assim, o que ela acaba acontecendo com o bolo? Ele acaba formando tipo uma geleinha doce, né? E com as raspinhas de limão, nossa, dá um sabor incrível. E uma das coisas engraçadas é que ela também sempre pedia para comer com uma geleia de uva. Então assim, além da uva, tinha a geleinha, que a gente também fazia em casa, colocando junto para comer o bolo. Quem tá em casa não tá fazendo ideia do cheiro gostoso que tá aqui no estúdio, gente, dessas uvas tomando conta. Então vamos parar de falar, chefe, e bora começar a ensinar quem tá em casa, né, a fazer esse bolo? Sim, e assim, essa receita de bolo, ela é muito simples de você fazer. Você pode fazer tanto para o bolo de uva ou qualquer outra receita que você inventar, vamos se dizer, porque ela é toda feita batida à mão. Você não precisa nem pegar uma batedeira nem nada, né? Olha que legal. Porque assim, o que acontece? Até uma dica. Quando você bate muito um bolo, ele acaba ficando duro. Porque a farinha de trigo é uma farinha que você desenvolve um glúten e o glúten sola o bolo. Então assim, quanto menos você bater, mais fofinho o bolo fica. Olha que dica interessante, viu? Eu que não entendo muita coisa de cozinha, já vou anotar essa aí. Então assim, basicamente o que você vai fazer é juntar os líquidos e depois a parte seca que a gente fala, né? Então a gente vai começar os ovos. Quantos ovos vão nessa receita? São 4 ovos aproximadamente. Que meus ovos aqui são grandes. Esse aqui o óleo. De óleo também aí vai uma quantidade boa, né? Vai uma quantidade boa. Vai mais ou menos uns 180, 190 gramas, né? Por que eu trabalho com gramas? Na época da minha avó, ela fazia tudo a olho, né? E daí o que acontecia? Às vezes saía um bolo de uma maneira, às vezes saía do bolo de outra maneira. Quando você acaba tendo que fazer algo para sempre ficar igual, o gramas é a melhor parte, você pesar todos os ingredientes. Daí não é uma xícara diferente, é uma colher diferente. Então é a melhor maneira para todo mundo fazer igual e todo mundo acertar. Padronizar aí, então é a saída para ter várias receitas da mesma forma. Com certeza, porque a minha xícara na minha casa não é a mesma xícara na sua casa, nem a colher. Verdade. E daí o que acontece? A pessoa pega, eu pego uma xícara e dá aquele
bem recheadinha, aquele montinho, daí não dá, né? Daí vai mais farinha ou vai mais açúcar, né? Então, por isso que é o bom de você sempre fazer padronização. Daí aqui a gente vai o leite. Esse leite aí é aquele desnatado, é o integral mesmo? Integral mesmo, sem... Se você quiser, assim, pro pessoal que tem alguma intolerância, pode usar até um leite vegetal sem problema nenhum. Não vai mudar nada. Não altera, então, a receita. Não. E como ele também não vai manteiga, vai óleo, também não tem nenhum problema. Daí aqui eu vou misturar o açúcar. Só dar uma pré-mexidinha. Aqui o fermento. Se eu quisesse, eu podia ter colocado já junto na farinha. E aqui na farinha, o que que eu coloquei? Eu já coloquei um pouquinho das raspinhas de limão e dei uma mexidinha para que ele solte todo o aroma dele, todo o óleo essencial do limão já solte agora aqui na farinha, para que o bolo fique cada vez mais perfumado. Olha, outra dica aí, então, super interessante, né? Sim. Você já raspa, então, na farinha de trigo. Sim, você já raspa aqui, já coloca, daí dá uma misturinha aqui, deixa um pouquinho que ele já vai... Todos os óleos essenciais acaba misturando com a farinha. Isso você pode fazer com raspa de laranja e raspa de limão, né? Que é os cítricos que acaba soltando. Nesse caso, o limão aí que você usou, qual que é? Eu usei o limão Tahiti, o normal, o verdinho mesmo, né? Mas você pode usar o limão siciliano, o que você tiver em casa, né? Se não tiver limão, pode usar laranja. E agora, gente, é somente... Vocês podem ver eu mexendo aqui e incorporando com um fouetzinho todos os ingredientes com calminha. Aos poucos a gente vai incorporando. Vocês podem ver que é só isso, a massa. Simples assim, então. Super simples. E assim, é uma massa que eu posso até falar. É uma massa muito coringa. É uma massa que você pode inventar várias receitas. Tira o limão, você pode botar gotas de chocolate. Olha só, dá pra diversificar bastante, então, com essa Dá. base aí de massa. Dá bastante para você diversificar. Porque às vezes você quer fazer uma coisa diferente e você não sabe. Faz essa meia horinha. Você pode ver assim, ó, a massa tá pronta. Olha só, enquanto a chefe continua batendo aí, vamos ver a tela com a receita, né? Os ingredientes que vão nessa receita. Qual o passo a passo? Olha só, que legal, gente. Ó, ingredientes: 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, ou para padronizar aí, 380 gramas. 3/4 de xícara de chá de óleo de girassol, canola ou milho. Por que a escolha desses óleos, chefe? Tem um porquê ou não? Tem, por causa que hoje muito comum na nossa casa é o de soja. Mas o de soja, quando você vai fazer doce, ele acaba dando um gosto diferente. Então você usando tanto um de canola quanto um de girassol, ele é um óleo melhor para você não dar nenhum gosto e tirar cada vez mais o gostinho do limão dele. Então eu prefiro um óleo que não tenha sabor, que é sempre ou o de girassol ou de canola. Anotou essa aí em casa, hein? Vamos continuar acompanhando, então, quais são os outros ingredientes aqui e quanto vai de cada um. Olha só, 1 xícara de leite, nesse caso aí, quantas ml seriam mais ou menos? 1 xícara de leite é mais ou menos 180 ml, mais ou menos 200 ml, mais ou menos. Cerca de 200 ml, então. Mais 3 xícaras e 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo. Foi bem aí precisa, hein? Foi bem precisa, por causa que, assim, são 380 gramas mais ou menos de farinha que você coloca, né? E para que dá certo. Porque você pode ver, olha só, essa receita, ela não é uma receita dura, é uma massa bem líquida, vocês podem ver. Realmente, normalmente quando a gente faz em casa, né, confesso que eu não faço muito, mas quando eu faço, costuma ficar um pouquinho mais grossinha, né? Sim, então esse, de fato, é o ponto ideal aí da massa. Esse é o ponto, você pode ver, eu misturei aqui sem nenhum trabalho, sem nenhuma força, nada. E você já coloca, e você tá vendo aqui os pedacinhos do limão que estavam na farinha? Sim, a massa fica linda. E o perfume? Delicioso. Delicioso, tá né? E assim... Você faz, enquanto você está conversando, chegou um amigo, alguém na sua casa, você já está fazendo essa massa aqui, que é super rápida e simples. E ela é muito bonita.
Agora eu quero saber, né? Tem mais ingredientes ali. Estão me Sim. perguntando aqui quanto de fermento que vai. Que aquela hora a chefe colocou aí na 14 gramas 14 ou uma gramas. colher de sopa, se quem quiser fazer uma colher de sopa. Pra essa primeira fase, Pra então, essa são primeira. esses ingredientes que Sim, precisam. sim. Bem básico, normalmente a gente tende a ter em casa, né? Sim, tudo que praticamente você já tem em casa. É super fácil. É ovo, farinha, leite ou algum leite. Você pode até botar um suco vegetal, um suco de laranja, se você quiser também, se quiser fazer um bolo de laranja. Olha só que interessante. Peraí, vamos então falar dessa dica que você trouxe agora. Ah, o suco de laranja, né? Entraria no lugar do leite? No lugar do leite. Você coloca, Olha em vez que do legal. leite, você coloca o suco. Que bacana! Eu tô vendo que ali na receita também fala que você usa 3 gramas de sal. Em que momento vai isso? Eu misturei aqui junto na farinha já o sal também. Porque assim, o sal, ele serve... muita gente fala assim, poxa, você vai botar um sal numa receita doce, ele não vai salgar, ele vai dar aquele... Ele vai ressaltar o sabor dos ingredientes. Então, ele é um toquezinho que você dá, às vezes, num bolo, ou até alguma outra receita para realmente realçar. E isso faz toda a diferença. Não tenho dúvida, tô doida pra experimentar já. Qual que é a próxima fase, então, desse bolo? Olha, a massinha aqui tá pronta. Aqui eu tenho uma forma já untada com a manteiguinha para vocês. Vocês podem ver que eu comecei a colocar algumas uvas. Assim, gente, é jogar aqui as uvas sem nenhum trabalho. Você vai forrar totalmente com a uva. Eu usei essa uva que agora tem sem caroço, essa uva escura sem caroço, né? Porque eu acho que dá um tchan a mais, fica mais bonitinho, né? Mas se você tiver na sua casa uma uva Niágara, uma uva branca, você pode fazer com qualquer uma dessas uvas, né? Então, eu vou forrar tudo isso aqui de uva, né? Já que o nosso tempo eu já vou botar aqui só para vocês terem uma ideia realmente. Certo. Que aqui é tudo forrado e daí você pega... A forma como você unta, por exemplo, a com forma manteiga. também é com manteiga. Basta Com passar a manteiga. Com um paninho, assim, com um guardanapinho, alguma coisa. Se você tiver um pincelzinho, você coloca e você vai pegar e vai passando bem. É importante você colocar uma boa quantidade para que as uvas não grudem na hora de desenformar, tá? Por isso que vocês estão vendo essa quantidade. E agora, simplesmente, gente, é despejar. Olha que massa bonita, Olha gente. que massa bonita, pessoal. Realmente muito bonita a massa. Embaixo ali, né, você colocou algumas uvas. Você pode colocar a quantidade que quiser também. A quantidade que você quiser. Eu gosto de botar mais, assim, às vezes. Ou se não, você forra bem ela, para que elas fiquem que nem aqui no nosso bolo, né? Toda nessa outra parte. Daí aqui, ó. Dá uma batidinha só para assentar. E agora você leva no forno por mais ou menos 30 minutos. Daí vale o teste do palito. Você colocou o palitinho saiu seco, o bolinho já tá bom. Então essa é a dica aí na hora de tirar do forno. Basta ficar de olho ali e ir testando com o garfo, com o palitinho. Assim, e uma outra coisa importante, o forno a 180 graus. Ponto interessante esse daí. Isso. E se você tiver um forno que tenha um grill em cima, eu prefiro sempre ou desligar ou deixar no mínimo possível. Por quê? Para que o bolo não queime na parte de cima e acaba, às vezes, não assando. Porque quando você trabalha com o grill embaixo e o de cima, o que acontece? O bolo, às vezes, sobe muito e vai queimar. E o bolo dentro fica cru, porque ele não deu tempo suficiente de assamento dentro. Então, o melhor de tudo, desliga o grill de cima e você deixa ali 30, 35 minutos, de acordo com o forno de cada um, né? Para que o bolo asse. E esse forno precisa estar pré-aquecido? Sim, o bolo a 180 graus você já coloca assim. Começou a fazer o bolo, você já vai lá e já aquece o seu forno, já liga. Antes, assim, vou fazer esse bolo, aqueço o meu forno, daí eu vou fazer, que é o tempo exato para que você consiga colocar o bolo na hora que você vai já para assar ele. Olha só que legal, gente. Agora, então, o resultado desses 35 minutos é esse daqui. Isso, é esse resultado. Mas vocês podem ver que eu tô com uma caldinha, que eu até coloquei na receita. O que é essa caldinha? Para deixar esse crocantezinho, eu fiz uma caldinha de açúcar de confeiteiro com limão. É simplesmente você botar o açúcar de confeiteiro e botar umas gotinhas de limão, até que dá mais ou menos esse ponto aqui.
tá? Repete pra gente então, chefe, o que é essa caldinha? Açúcar de confeiteiro, mais ou menos uma xícara e meio limão, mais ou menos, dependendo do tamanho que você vai usar, para que você vai misturando e fique essa caldinha aqui deliciosa com esse gostinho de limão. Você pode ver que no nosso bolo tem essa caldinha, tá vendo? Eu botei um pouquinho, mas se quiser você pode ter botado, para vocês verem aqui agora um pouco da textura dela. Ó. Nossa, que linda! E o aroma do limão realmente se sobressai aí, né? Se sobressai. E ela é muito, você pode colocar aqui. Tô botando aqui para vocês verem. Olha que delícia de caldinha que você coloca. E essa é uma caldinha que você também pode usar em diversos bolos. Porque ela é muito prática e muito fácil de você fazer. E muito deliciosa, pelo cheirinho que eu tô sentindo aqui, provavelmente muito saborosa. Tô doida pra experimentar. Vou experimentar já, mas antes eu tenho uma dúvida pra você me responder, chefe. As frutas vermelhas, né? Você tinha comentado com a gente que ia também frutas vermelhas. Em que momento aí do preparo a gente pode colocar, pode fazer parte aí das uvas ou em outro momento? Você pode colocar junto a frutas vermelhas no bolo, né? Ou fazer um bolo de frutas vermelhas também. Em vez de você fazer com as uvas, você faz as frutas vermelhas. O que acontece? Na época, a gente não tinha essa variedade de frutas vermelhas aqui que a gente tinha hoje. Daí a gente acabava não fazendo e fazia que era uva, que era muito mais econômico. Mas hoje a gente até tendo mais disponibilidade nos supermercados. Então é da mesma maneira. Você pode colocar no fundo blueberry, que são os mirtilos, as amoras. Quem tem um pé de amora pode fazer um bolo delicioso também. Fica maravilhoso. Morango, framboesa, que é um pouquinho mais difícil. Com banana também. Assim, você pode inventar. Que nem minha avó inventou. Ser criativa, né? Inclusive, a gente tem a foto aí da Dona Olinda. Vamos ver, gente, a foto da Dona Olinda. Coisa linda aí, que inspirou toda essa receita, que criou nessa receita. Sim. E que hoje é razão aí da memória afetiva da chefe Alê, né, chefe? Com certeza. A minha avó faleceu faz 32 anos, né? De uma hora para outra, de um infarto. E deixou muita saudade, mas também deixou todo um legado, né? Esse amor pela cozinha, né? Eu digo assim, ela foi, mas ficou aqui com a gente, né? Então eu tenho muitas receitas que eu faço que são inspiradas realmente nela, né? E porque não só a receita só de comida, mas até de momentos. Eu até brinco assim, eu sou apaixonada por café. Eu tomo café desde os 2 anos de idade, eu posso falar. As mamães que não me ouçam isso agora, né? Mas ela gostava e eu acompanhava. Então assim, eu tenho essa memória de sempre ir na casa dela e pegar uma xícara de café e tomar. Não tem memória mais gostosa do que essa, né? Que une sabor e muitas lembranças boas. Olha, eu vou experimentar daqui a pouquinho esse bolo, hein? Você segura aí. E ó, vou voltar aqui agora com a chefe Alê, que já serviu aqui um pedaço generoso para eu experimentar dessa receita que ela preparou pra gente. Chefe, faz aí como é que sua avó montava, né, pra você, com a geleinha de uva. Com a geleinha aqui por cima. Aqui, ó. É a hora que eu digo que costuma ser aí a melhor, viu, gente? Eu aproveito esses momentos aqui. Vamos lá. Ó, generosa essa fatia. Ó. Fenomenal, viu, Ale? Muito saborosa realmente. Em cima, fora uma crostinha, né, meio que de açúcar, eu não sei explicar. Isso. Mas uma delícia, gente. O sabor do limão e da uva muito presente. Uma delícia. Parabéns aí. Muito obrigada. Por trazer esse trabalho aqui pra gente. Um trabalho que tem tanta memória, né, afetiva. Uma receita que traz tanta lembrança. Com certeza, mais de 40 anos de lembranças, né, que tem, né? E como eu falo, a gente tem que aproveitar muito os nossos avós com esses momentos, né? Então, isso é uma coisa muito bacana, porque depois a gente cresce, né? Às vezes eles não estão mais presentes. Então é muito gostoso. E eu acho que a comida aproxima muito. Eu acho que as nossas melhores lembranças estão junto com a comida. Eu não tenho dúvidas também. Obrigada pela participação. Vou encerrando aqui, gente. Vou deixar o prato aqui do lado, que minha produtora tá puxando minha orelha, falando pra eu parar de comer agora.